A acne é basicamente o entupimento de um poro, né? Que é aquilo que a gente vê na pele. É um entupimento por gordura, né? Que está ligada ao excesso de oleosidade, e por restos celulares da camada superficial da pele. Então ocorre um entupimento, que é o que a gente vê o cravo, que a gente vê a espinha, que é esse aspecto clínico que a gente observa e que todo mundo conhece. Então é por entupimento do poro, basicamente. Então, a acne a gente usa como um termo geral. A espinha é quando a acne ela se torna inflamatória, que é aquele aspecto vermelho, dolorido, que geralmente os pacientes reclamam e que todo mundo conhece. Ah, tem espinha, que é diferente do cravo, por exemplo, né, que é aquele ponto escurecido. Então, a espinha é quando o cravo inflama, digamos assim. A acne é um termo geral para todos os tipos de acne, né? De espinha, cravo, nos seus processos evolutivos aí. Primeiramente, a gente tem que pensar na parte genética. Existe o envolvimento genético, então se seu pai, sua mãe teve, existe uma probabilidade. Além da probabilidade genética, existe o pico hormonal. Todo mundo, a partir dos 13, 14 anos, ocorre um pico hormonal, que nos meninos no testículo, nas meninas no ovário e em todo mundo numa glândula que fica acima do rim, chama suprarrenal. Então tem um pico hormonal nessa fase da vida para todo mundo, em que as glândulas sebáceas, que são as glândulas que produzem gordura, ela tem uma produção maior, então a gente acaba produzindo mais óleo. Então, uma das causas é essa, não todo mundo que vai ter, né? Porque senão todo mundo, tem 14 anos, todo mundo vai ter. Tem paciente que não tem, justamente por esse lado genético. Fora essa parte da história do paciente, da genética e da parte hormonal que todo mundo passa, existe a parte comportamental, né, que é ligada à alimentação. Alguns alimentos podem estimular, o estresse pode estimular, né, o estresse, existe um hormônio que a gente produz, chama cortisol, o estresse aumenta a produção desse hormônio que pode aumentar a produção de óleo e levar à acne. Mulheres que usam maquiagem e não lavam o rosto, né, dormir de maquiagem também pode ser uma das causas. E essa parte, o uso inadequado de cosmético, que a gente até chama de acne cosmética. O paciente nem tem essa propensão. Como eu disse, a acne é um entupimento do poro. Às vezes você nem tem essa propensão genética, mas o teu comportamento leva a esse entupimento. Por exemplo, o excesso de hidratação numa pele que já é oleosa, usar produtos inadequados, deixar a pele mais engordurada, vai te levar a uma acne cosmética também. Os sintomas depende do grau da acne, né? Então ela pode começar com uma acne que a gente chama comedogênica, que é o cravo. Depois o processo evolutivo, ela pode inflamar, então ela dá aquele aspecto de espinha que a gente fala, que, né, aqueles pontos avermelhados. Alguns desses pontos por infecção de uma bactéria, chama P. acnes, né, que ela se alimenta dessa gordura excessiva. Aí ela pode formar pus, então pontos de pus, que são as pústulas. Existe aquele quadro clínico que o paciente fala, eu tenho uma acne interna, ele não tem aquela espinha visual, aqueles pontos avermelhados, mas eles têm pontos internos doloridos, né, que formam alguns cistos da parte interna da pele mesmo. É basicamente clínico, a gente, né, todo mundo sabe reconhecer uma acne, né, então a gente bate o olho e já sabe, não precisa nem um exame laboratorial, nada muito específico para fazer o diagnóstico, é totalmente clínico. Existe basicamente 4 graus de acne, né, o primeiro grau, que são os cravos, que chama acne comedogênica. O grau 2, que já é com aspecto de espinha, né, que é uma acne inflamatória, que a gente chama de pápulo pustular, né, que forma a pápula, que é aquela elevação avermelhada, e pustular quando tem um ponto de pus. O grau 3, que a gente chama de nódulo cística, que é essa acne interna que os pacientes referem. E quando esses nódulos, eles se confluem, ou seja, está muito perto do outro e meio que se juntam e formam uma grande lesão, aí a gente chama de acne conglobata, que é o grau máximo, que é o grau 4.
Primeiro assim, se a gente, numa conversa com o paciente, a gente observa um comportamento errado, por exemplo, um comportamento alimentar errado, então a gente faz uma orientação dietética ou orienta para um profissional especializado nisso. Então a gente, perguntando da dieta, faz uma correção. Uso de maquiagem ou não, se é lavado ou não, que tipo de produto a pessoa usa, né? Aí faz as devidas correções baseadas nisso. Fora isso, o paciente já está se alimentando corretamente, lava o rosto corretamente, aí é a utilização dos produtos, né? Um sabonete adequado, uma hidratação adequada, os medicamentos que podem ser anti-inflamatórios ou queratolíticos, que a gente fala, que vão tirar esse excesso de pele morta. A ideia é o que é? Evitar esse entupimento do poro e o excesso de oleosidade, que é a própria definição da acne. Então, são produtos que atuam nisso. A partir do momento, a acne inflamou, então vamos usar produtos anti-inflamatórios. É uma acne interna que os pacientes falam, que é uma nódulo cística. Aí o tratamento também é interno, então a gente pode fazer uso de antibióticos orais sistêmicos, além de locais. O fator de risco que a gente mais observa é assim, se existe um antecedente familiar de acne, então a gente já sabe que esse paciente pode ter um risco maior, e o comportamental. Eu não tenho fator de risco, mas no meu trabalho eu tenho que maquiar muito, ou eu trabalho à noite, trabalho maquiado. Então você fala, a chance de você dormir sem lavar o rosto é muito grande. Então assim, são mais os fatores comportamentais que são de risco e o fator genético também que pode estar associado. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Principalmente nos adolescentes, que já é uma fase que tem uma instabilidade emocional, se existe uma acne associada, principalmente nos graus mais avançados, uma acne já grau 3, 4, intimamente ligados, né? A gente recebe muito no consultório pacientes que nos procuram e fazem um tratamento paralelo para a depressão na psiquiatria e às vezes nem reconhecem que o problema está na acne. A gente trata a acne, o paciente melhora, ele volta completamente diferente e já de alta, como já aconteceu várias vezes, de alta da psiquiatria, porque a gente acabou resolvendo um problema estético, entre aspas, né? Um problema de pele. É bastante frequente, muito, muito comum, isso tem que ser observado. O principal fator para se prevenir é reconhecer a acne nos seus estágios iniciais. Quanto antes a gente reconhecer a acne e já entrar com tratamento, com certeza se evitam as maiores consequências, que são as cicatrizes de acne, que também tem tratamento, mas é um tratamento muito mais difícil do que você tratar uma acne ativa, né? Às vezes o paciente ou até os pais falam, isso é normal da idade, não precisa tratar. Aí quando o paciente procura, já está no estágio mais grave, trata, ele fica bem da fase ativa da acne, só que aí já está marcado, né? Então, desnecessário. Então, assim, embora para alguns possa parecer normal da idade, tem que ser tratado o quanto antes para não gerar esse desconforto da marca, e são verdadeiras cicatrizes em alguns casos. Hoje em dia a gente tem um arsenal muito grande para tratamento das cicatrizes, né? E não existe um tratamento único, né? Cada paciente responde de uma forma e cada tipo de cicatriz tem um tratamento específico. Então, a gente sempre fala de tratamentos combinados. Hoje em dia, o que a gente mais usa são o uso de lasers, uso de microagulhamento, injeção pontual de alguns medicamentos e produtos para estímulo de colágeno nessas cicatrizes, abrasão, pode ser uma abrasão física ou química que a gente chama de peeling. Sim, principalmente nos estados iniciais. Quanto antes começar o tratamento, mais chance do paciente ficar completamente zerado do quadro clínico. Quanto mais avançado o quadro, é mais difícil o tratamento, mas ainda assim a gente atinge alguns casos de cura mesmo. E a gente tem medicamentos para isso, que atuam não só no sintoma da acne, tipo, está inflamado, usa anti-inflamatório. Não, a gente tem medicamentos que atuam na origem do problema, que é na glândula sebácea, o paciente pode ficar curado. Além
lógico, da parte comportamental, melhorar a alimentação, não dormir de maquiagem, né, evitar o estresse. A face, assim, é o principal, né? Mas a gente encontra bastante no tórax, no dorso, nas costas, na lateral dos braços, glúteo também pode acontecer, que é uma condição, que é um primo da acne que a gente chama de foliculite, mas o processo é muito parecido e o tratamento também. Então, a face é o principal, podendo aparecer também nessas áreas. Lembrando, tórax, dorso, braço, glúteo. A maior incidência é no início da puberdade, né, dos 13, 14 anos, que é onde tem o pico hormonal, né, nos meninos testicular, nas meninas nos ovários e da glândula que fica acima do rim, da suprarrenal. Quando aumenta, né, tem um aumento da produção desses hormônios, eles atuam diretamente na glândula sebácea, que é a glândula que produz gordura, e ela passa a produzir mais. E aí já entra na causa mesmo da acne, que é o excesso de gordura e entupimento do poro.